partir deste instante, o programa Na Sua Companhia. A entrevista, o debate, a prestação de serviços, o compromisso com o ouvinte. Na Sua Companhia. Apresentação e direção, Neise Ventura. Amigos, o programa Na Sua Companhia está começando e que bom vocês estão aí. Estou com vocês todas as terças-feiras, sempre às 4h, com Cristiane Azamor no quadro Momento Psi. E na sua companhia, vários dias da semana, com os melhores debates. É só acompanhar aqui na Band Rio 1360 e no Facebook, na nossa página do programa. Eu falo do Rio de Janeiro, pensando o Brasil dos brasileiros, o nosso Brasil. Mas que contribuição os presidentes do Brasil deram ao país? Qual Brasil ficará quando essa crise acabar? Quando e quem pensou o Brasil dos brasileiros? Então, atenção, porque estas e outras questões serão discutidas aqui na sua companhia. Bandeirantes, 1360. Eu tô na Band. E eu também, né? Estou aí na sua companhia. E os nossos debatedores estão preparados para este grande debate com a sua ajuda. Envie a sua pergunta aos nossos debatedores. Pode ser pelo site do programa, na suacompanhia.com, que está lá no Fale Conosco, ou aí na nossa live, na nossa página do Facebook. E fiquem ligados, porque aqui são muitas novidades, informações e vale conferir. Vamos para o debate, Zoneto. Na Sua Companhia. Debate. E hoje o programa está super interessante, bem informativo. Vamos conversar, né, sobre o Brasil e seus vários presidentes. Que contribuição os presidentes do Brasil deram ao país? Quando e quem pensou o Brasil dos brasileiros? Então, para este debate, convidamos João Batista Damasceno, ele é juiz de direito e cientista político. Valmer Pérez Santana, pesquisador do Unibrac, da UERJ. Maria Manuela Lourenço, graduanda de História pela UERJ. E Cristiane Azamor, no comando do quadro Momento Psi, sempre pronta para avaliar as emoções do momento e comentar o tema de hoje. Meus amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Inês, boa tarde, ouvintes. Amigos parceiros do programa, né? Vamos falar um pouquinho desse Brasil, né? O Brasil e seus vários presidentes. Cada um marcou o país de maneira única. Cada um pensou o Brasil do seu jeito. E os brasileiros foram vistos e respeitados? Que contribuição os presidentes do Brasil deram ao país? Então, vamos conhecer um pouquinho, né, essa linha do tempo. Vamos começar lá em 1889, com Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente eleito democraticamente escolhido pelos revolucionários. Liderou o governo provisório que organizou a nova república, preparando as leis principais do país. Meu amigo, a economia, ela teve, nessa época, um resultado desastroso. Profundamente desastroso. O ministro da Justiça desse governo, né, nesse período da República dos Marechais, da República da Espada, era Campos Salles, né, um homem a serviço dos fazendeiros.
Sobrou para Rui Barbosa, já que deveria ser o ministro da Justiça, o Ministério da Economia. O Rui Barbosa entendia tanto de economia quanto eu, né? E meteu o país numa crise que foi chamada de crise do encilhamento, né? Isso levou à deposição de Deodoro, né, a assunção do poder por Floriano, que é um marechal de aço, que pretendeu governar esse país pensando que fosse a casa dele. Um homem muito sério, muito íntegro, muito ético, essas coisas todas, mas que não atendia o interesse, os interesses, né, que se articulam na sociedade. Ele acabou sendo deposto pelos fazendeiros e foi sucedido, né, por um fazendeiro paulista, cujo irmão dizia, lá no interior de São Paulo, assim, olha, ele manda lá no Brasil, aqui no interior, quem manda é nós. Isso é bem a ideia dessas pessoas, que o Brasil, né, para essas pessoas, fica lá, em algum lugar onde elas não vão, né? E aí depois o Campos Salles tinha sido ministro da Justiça, você não chegou nele ainda não, eu vou te contar logo dele, que é o segundo presidente civil, o quarto presidente da República, é o sujeito que institui o Pacto Coronelista, que vai viger durante toda a Primeira República, né, que é o domínio local dos coronéis, numa articulação com o poder central, onde tinha os juízes das arruaças, né, onde tinha essas coisas todas. Este sujeito, Campos Salles, foi quem organizou o Ministério Público, né, os Delanhols da vida, já daquela época, para perseguir os adversários políticos. Então, esse país tem muita história, Neise, né, mas vamos ficar só com esse do começo, depois a gente volta, né, aos seguintes, que certamente você vai querer fazer perguntas sobre eles. Tem Prudente, né? O Prudente Moraes, esse que o irmão falava isso. Pois é, que a gente fica aqui olhando essa história, vendo como a história se repete, não é isso, Damasceno? Pois é, eu tenho uma frase, o Marx, ele começa um livro, Karl Marx começa um livro, falando de Hegel, que a história acontece duas vezes, a primeira como tragédia, a segunda como farsa, né? O Hegel fala que a história acontece duas vezes. O Marx é que diz, faltou dizer a primeira como tragédia e a segunda como farsa. O que nós temos no Brasil é a manutenção de uma mesma estrutura ao longo desses 500 anos, sobretudo a estrutura fundiária, e, portanto, se nada foi feito diferente, os resultados, né, serão sempre os mesmos, né? Então não adianta fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultado diferente. Por isso que a gente tem essa sensação de que as coisas estão se repetindo. Na verdade, as coisas estão aí, elas estão estabilizadas, né, com aqueles que têm, né, a propriedade das terras, passando para os seus filhos e passando para os seus interesses, né, e mantendo essa estrutura, né? Nós tivemos na história do Brasil um momento em que, por exemplo, os proprietários de terra foram contrariados, né, num estudo feito por Arthur Bernardes e implementado depois por Getúlio Vargas, quando dissociou a riqueza existente no subsolo da propriedade do solo e possibilitou, né, por exemplo, a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, né, que possibilitou a produção do aço no Brasil. Senão, os proprietários de terra não deixariam tirar sequer, né, o ferro que existia, né, no subsolo das suas propriedades. Então, isso é um dos poucos momentos em que esses interesses foram contrariados, né, no estudo do Arthur Bernardes, implementado por Getúlio Vargas. No mais, a estrutura desse país, né, é patriarcal, excludente, discriminatória, é a mesma estrutura dos 500 anos, com muito poucas alterações, e por isso, né, a nossa sociedade, a nossa realidade, ela se mantém, né, tal e qual, né, foi pensada para ser, né, com privilégio para alguns e exclusão dos demais. Pois é, eu vou agora dar um pulinho lá em Getúlio Vargas, Valmer, né, que foi o presidente que esteve mais tempo no poder. Ele mudou a Constituição, criou o Estado Novo com muitos poderes centrados em si. E aí a pergunta é o seguinte: apesar de ser ditador, Vargas tomou várias medidas populares para ganhar o apoio do povo. E isso foi bom para o povo ou não, na época? Sim, foi porque o Getúlio Vargas, ele você falou bem, uma forma ali como ditador, mas ele consegue romper algumas amarras, né, provocadas por esses poderes locais, né, por um legislativo corrupto, incompetente. E aí eu queria voltar um pouco, Neise, nessa tua pergunta aí, o que os presidentes contribuíram para a história do Brasil? Tem que se colocar uma outra. O que o poder legislativo, o que esses poderes locais representados nas câmaras fizeram pelo país, fazem pelo país?
porque é muito fácil a gente focar na figura do presidente, no executivo, porque é o que está ali, geralmente, com a cara, dando a cara a tapa. Tem a sua grande parcela de culpa. Mas e aqueles legisladores que pouca gente conhece, que são aqueles legisladores lá daqueles pequenos municípios, daqueles estados mais pobres, mas que têm forte influência na condução do país e a gente não lembra deles? O que eles fizeram pelo país ao longo da história? Getúlio Vargas, aí voltando aí à sua pergunta, ele foi um ditador, mas ele conseguiu romper várias amarras daquele Brasil da Primeira República, daquele Brasil da política dos governadores, daquele Brasil cheio de problemas de um golpe republicano. Devemos lembrar que a República ela foi feita através de um golpe. Foi aplicado um golpe contra o Império. O imperador foi deposto através de um golpe, não foi através de uma iniciativa popular, né? Então, Getúlio Vargas foi ditador, sim, mas um ditador que trouxe aí proposta, trouxe uma legislação trabalhista, ele conseguiu implementar algumas políticas que foram, sim, favoráveis à população. Foi a melhor forma? Eu diria que não. A via democrática é sempre a melhor forma, mas ele trouxe algo diferente naquele país, naquele momento. Então, aí agora que lá em 1945 ainda, 1946, veio José Linhares, né, que foi o presidente durante apenas 3 meses entre a queda de Getúlio Vargas e a eleição de Eurico Gaspar Dutra. Então, ele ficou conhecido por colocar... Gente, olha só, isso nunca aconteceu no país, né? Nunca. Ele ficou conhecido por colocar pessoas da sua família no governo, né? Então, isso é uma prática imoral que se estende até hoje? Podemos dizer que sim, né? Quem consegue acompanhar as notícias é um tanto quanto evidente e existe até um sentimento de deboche da parte dos nossos governantes, porque não é normal o filho do presidente vir debochar falando que agora a gente não pode reclamar, porque ele não vai ser mais da embaixada. É uma questão corriqueira, e não somente nesses quesitos de alto escalão, mas qualquer cargo público que seja designado para pessoas que não são qualificadas para esses não deveria estar acontecendo dentro de uma democracia, dentro de um sistema que pretende evoluir, se desenvolver. Porque, afinal, se nós temos a oportunidade, através das faculdades públicas, particulares e N formas, de criar pessoas especializadas e realmente capacitadas para aqueles cargos, por que nós estamos dando para pessoas apenas por status? Por que a manutenção dessa monarquia, poderia-se dizer? Deixa eu dar uma piruada nisso aí. O Zé Linhares, a imprensa dizia que não eram Linhares, eram milhares, porque todo dia o Diário Oficial vinha com listas de parentes nomeados. E ele respondia o seguinte: se a gente nomeia os parentes, a imprensa fala muito mal. Durante 2 meses, que é o período que ele ficou, né? 3 meses. Mas se a gente não nomear, os parentes falam mal a vida inteira. Né? É muito cara de Não, mas veja bem, Inês, isso está num contexto. O Estado se constrói retirando poderes da família e retirando poderes da igreja. O Estado fica no meio aqui, tentando construir um conceito de vida pública e de república, subtraindo poderes dos chefes de família e transformando isso em poderes públicos, né? Já não se admite mais, né? Se pegar os livros de 50 anos atrás, vai dizer que os maridos tinham o direito de disciplinar as mulheres e os filhos, né? Isso hoje não é mais admissível. O Estado chamou para si, né, alguma coisa que exerce algum controle. Hoje criminaliza o feminicídio, não existe mais legítima defesa da honra, etc. Por outro lado, o Estado chama também para si, retira alguns poderes da igreja. E Getúlio fez isso quando criou a educação pública, né, em todos os níveis, em 1939, né, que levou à criação da PUC em 1941, como resposta, né, do Papa ao presidente da República. Vocês vão estatizar? Nós vamos fazer uma para a gente, então. Né? Então, o Estado fica no meio aqui, né, das famílias tradicionais da igreja. Isso é uma tensão permanente. O que a gente está vivendo neste momento é um revide da família tradicional, da ministra que enlouquece comendo goiaba, né, que tem um surto comendo goiaba, e desses neopentecostais,
né, que querem deixar as pessoas, fazer o que as pessoas esperem, né, o reino dos céus, enquanto vivem na miséria aqui do reino da terra. Então, este é o problema. Tem uma tensão aí de Estado, né, com famílias e igrejas. Né? E eu acho que é essa a questão. Os Zé Linhares se aliou à família. Né? Outros se aliam, né, à igreja. E pouca gente pensa o Estado como uma dimensão pública, como uma dimensão de todos, como res pública, como coisa pública, né, que deve pertencer a todos e ser gerida por normas gerais, né, que todos aceitem e a todos se aplique. Essa é a tensão, né, que é tradicional nesse país. Né? Tem 500 anos em que os senhores de engenho podiam tudo. Né? Ele vai diminuindo os poderes pessoais. Podiam tudo, né? Que aí a gente vai lembrar lá da nossa história de Carlos Luz, que foi o presidente que durou menos tempo no governo. Ele ficou 3 dias. Exatamente. 3 dias, né? É parente, o Brasil é um país bem dos parentes. O presidente da Câmara atual é genro do Moreira Franco, que é genro do Amaral Peixoto, que é genro do Getúlio. Né? Então nós temos aí 4 gerações de genro. Não tem empresa no Brasil em 4ª geração. Só a Globo que vai agora para a 4ª geração, está na 3ª. Mas na Câmara dos Deputados nós temos, né, no dos poderes da República, nós temos a 4ª geração de genro. O Carlos Luz é da família do Sepúlveda Pertence e da ministra Carmen Lúcia, né, no Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso. Né? O Carlos Luz foi colocado, a tentativa dele era fazer um golpe. Né? Ele estava no apego, né? Porque ele não quis, então, passar o governo para o presidente eleito. Né? Ele não ia passar. Foi Kubitschek, né? A passagem do governo seria em 1956, em 55, né, no dia 10 de novembro de 55, é que ele tenta o golpe. O Café Filho se afasta, né, dizendo que tinha infartado, passa o poder para ele, para junto com o Carlos Lacerda darem um golpe. E aí o golpe não é bem sucedido, o Café Filho melhora do seu infarto e queria reassumir a presidência da República para continuar o golpe, e o Marechal Lott não permitiu, né, que ele voltasse à presidência, e o Nereu Ramos assume, né, a presidência e passa a faixa para o presidente Juscelino Kubitschek. Agora, a gente vê essa realidade hoje, Valmer, né, o governar do jeito, né, que o presidente, o governador quer, sem considerar a Constituição, né, isso já é algo conhecido da gente aqui no Brasil? Muito. O Brasil é um país autoritário. Famílias autoritárias. A família que manda é o pai, até hoje. A mulher ganhou muito espaço, graças a Deus. Aí, glória a Deus, né? Parafraseando um candidato aí. Mas somos formados por uma família autoritária, em que o pai manda, a mãe é sempre do segundo escalão. Então, isso vai se refletir, é óbvio, na política. Então, temos presidentes que nos representam. Eles não são alienígenas. Nossos políticos nos representam de fato. A gente costuma ouvir muito assim, essa politicagem que está aí não me representa. Representa sim, senhor. Fomos nós que votamos. Exatamente. Pode não ser meu candidato, o presidente da República, mas ele foi colocado lá pela sociedade brasileira, não foi pela sociedade argentina, não foi pela sociedade uruguaia, fomos nós que o colocamos. E aí, voltando um pouco nessa questão da nomeação, né? É muito contraditório, né, Neise, quando você vê um presidente que foca na questão, vamos colocar um oficialato técnico no governo, porque é pela via militar que se resolve. Mas ele não tem problema nenhum em indicar o filho, porque se ele puder fazer alguma coisa melhor para o filho, ele vai fazer. Isso não é contraditório? Né? O filho dele não tem condições técnicas para ser um embaixador, não tem condições mínimas para representar o Brasil, ainda mais num país tão importante como é os Estados Unidos. Não, mas ele é meu filho, se eu puder fazer o melhor para ele, eu vou fazer. Quanta contradição. É o Brasil. Exatamente. Esse é o Brasil. E aí, Manuela, eu fico pensando assim, né? Dar o filé mignon, né, como bem lembrou o Valmer, né? É meu filho, eu dou o filé mignon para ele. Então, primeiro o meu, né, os meus, né? Depois o povo brasileiro. Até quando isso? Até quando eu não posso dizer, mas é uma questão de mudar a estrutura das pessoas, o pensamento comum brasileiro. É uma questão realmente de se politizar e de ir atrás, de entender que o Estado não pode ser mínimo para nós. E tá na hora que a gente fica aqui pensando assim, né? Governar para todos, pensar em todos,
né? Dar chance para todos quando as pessoas não têm esse acesso mais hoje. Vamos pensar aqui, se está pensando acabar com a cultura, a educação, o ministro anti-educação, né? Porque o ministro de hoje, atual, é assustador quando fala da educação, quando fala de verbas. Mas aí, voltando à linha do tempo, vamos pensar aqui, Damasceno, Juscelino Kubitschek, né, 1956, fez muitos investimentos, mas também ele acumulou uma grande dívida, a construção de Brasília. Enfim, ele apostou nesse fortalecimento da economia do Brasil, mas gerou uma crise econômica também. Neise, eu sou muito suspeito a falar Juscelino, eu sou mineiro, eu fui a minha vida inteira, eu ouvi só elogios a Juscelino. Tudo que Juscelino fez era bonito e maravilhoso. Ao estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais no que Juscelino fez nesse país, eu tive assim, a desilusão de ver que isso foi uma desgraça para o país, o governo Juscelino. O governo Juscelino fez alguma coisa como está fazendo agora. E vão desmontar as universidades públicas, ou pretendem desmontar as universidades públicas, os planos de pesquisa, a ciência, a tecnologia, porque esse pessoal não tem projeto para o Brasil, para o povo brasileiro. A ditadura empresarial militar, e eu sempre a chamei de ditadura empresarial militar, porque ela tinha um projeto empresarial, ela tinha um projeto para o empresariado nacional, para uma burguesia nacional, articulada com o capital internacional, mas existia um projeto para o Brasil, um projeto autoritário, mas tinha um projeto. Este pessoal não tem projeto para o Brasil. O projeto desse pessoal é exportar minério de ferro pelotizado, semibruto, e farelo de soja. Então, para vender minério de ferro, triturado ou pelotizado, e farelo de soja, não precisa de ciência, tecnologia, de cinema, de cultura. Então, a ideia desse pessoal é se colocar a serviço do capital, das commodities, vender commodities, atender aos fundos, que é o ministro da Economia, ele é um gestor de fundos, ele não é um gestor público, nunca tem experiência nenhuma de gestão pública, ele é um gestor de fundo de investimento. Com o BTG Pactual, que está comprando a cidade, fazendo fundo de investimento imobiliário, e aconteceu isso aí na Rua da Carioca, fecharam a Rua da Carioca inteira, porque aquilo agora é de um fundo de investimento imobiliário. Então, esses gestores de fundos, eles não têm compromissos com o país. O governo Juscelino tinha um viés já disso nos anos 50. O Juscelino, a história da indústria nacional, ele, na verdade, ele trouxe a indústria internacional para o Brasil. Ele não desenvolveu, ao contrário, ele privilegiava a Mercedes-Benz, eu tenho documentos disso, em detrimento da Fábrica Nacional de Motores. Ele impediu o desenvolvimento da Fábrica Nacional de Motores, que era uma fábrica de caminhões, depois de automóveis, produzidos com licenciamento da Alfa Romeo, italiana. Esta era uma indústria nacional. Fazia os carros, os motores no Brasil. Ele desenvolveu um projeto, ao contrário, de montagem dos carros. Os carros vinham embalados para montar aqui e depois foi substituindo peça ao longo do tempo. O Juscelino é um presidente que a gente pode dizer que jogou contra a economia nacional. E por baixo dos panos, por baixo do sorriso do Juscelino, foi um governo muito perverso. Foi no governo Juscelino em que a Mauri Cruz montou o primeiro grupo de homens autorizados a matar, o primeiro grupo de Esquadrão da Morte da história do Brasil, oficialmente homens que saíam à noite das suas repartições, das suas delegacias, dos seus quartéis, para cometer assassinatos autorizados. Foi no governo JK. Então, é um governo muito difícil. Essa ideia de levar, então, de acontecer Brasília, levar o poder para Brasília. Ele tinha, efetivamente, esse projeto de desenvolver, de ampliar a fronteira agrícola. Já na Constituinte de 1946, ele, Israel Pinheiro e outros constituintes mineiros, queriam que a capital não fosse Brasília. A previsão de que a capital seria no local que já estava na Constituição de 1891, está lá textualmente na Constituição de 1891. Fica demarcado uma área de tantos hectares para a construção da capital da República. Já está na Constituição de 1891. Eles propuseram que fosse no Triângulo Mineiro, onde eles tinham interesses, onde eram fazendeiros, e foram derrotados.
Tá? Foram derrotados neste projeto. Então ele tinha realmente essa ideia do Brasil ocupar o Cerrado a produzir grãos, já é do Juscelino também. Né? É o celeiro do mundo para poder vender grãos. Isso já era projeto daquele período. Mas olha, e foi um presidente muito bem tratado pela mídia, porque a TV Nacional tinha a Rádio Nacional, que era a maior rádio brasileira, o maior veículo de comunicação, com capilaridade em todo o território nacional, e tinha um canal de televisão que deveria entrar no ar junto com essa Rádio Nacional, que era a TV Nacional, e o Juscelino pegou, em 1959, pegou essa rádio e deu para o Roberto, essa TV, e deu para o Roberto Marinho, mas que não tinha condições de implementar, de colocar no ar, só colocou no ar em março de 1965, com dinheiro de um grupo americano, que é o grupo da Time Life. Né? Então ele ficou, né? O Juscelino foi o responsável por não termos uma TV pública no Brasil já naquele período, porque ele pegou a TV pública e entregou, né? Que veio a se tornar a Globo. E por isso a mídia sempre falou muito bem dele, assim como a Band sempre falou muito bem do Adhemar de Barros, né? Porque era dele, né? E hoje é presidida pelo genro dele. O que eu acho bacana, né? Eu quero aqui pontuar e falar para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo também, que eu acho muito legal ter você, Manuela, aqui, né? Fazendo parte desse bate-papo da gente, o Valmer também, pela juventude, obrigado, pela escolha que vocês fizeram para a graduação de vocês. Isso é o que, né, é um espaço, eu estou sempre aqui abrindo espaço para os jovens e tudo, né? Justamente por isso, esse espaço que vocês precisam ocupar. Esse discurso de falar, nós estamos pensando para o nosso futuro, vamos cortar a verba daqui, dali. Não, o espaço e pensar no futuro é dar espaço para os jovens, é olhar, mirar nessa direção, né, de trazer a cultura, o conhecimento, isso que nós estamos fazendo aqui. Quem estiver tendo a oportunidade de estar assistindo a gente, estar ouvindo a gente, isso aqui é uma aula de história, gente. Vamos aproveitar, explorar bastante aqui nosso amigo, juiz Damasceno, que é professor também da UERJ. É um velho professor, é um velho juiz. É o aqui professor ao lado que dos vai jovens. Calçada, é o professor que vai para a calçada também discursar, né? De falar num momento tão crítico da nossa, e tão recente, né? Dos nossos movimentos de ruas, né? Em 2013, 2014, é disso que a gente precisa, né? A gente precisa desse frescor mesmo, né? É esse momento que a gente para olhar para essa questão. E aí a gente vem, Jânio Quadros, 1961, Valmer, você lembra? Claro que você não era nem nascido, obviamente, mas aí o que você pode trazer aí, né? Porque ele foi acusado de apoiar o comunismo e se demitiu, né? 7 meses depois, uma questão meio persecutória, aquilo era verdade ou não era verdade? Como é que era isso? O que os estudos apontam aí para você? Então, Neise, é jovem, né? Mas como historiador a gente tem que pegar lá atrás, voltar a estudar um pouquinho. Isso. Eu vou falar sobre o Jânio, mas a gente também tem que destacar a figura do João Goulart, né? Sim. João Goulart que tentou ali fazer uma reforma agrária, que seria até uma mini reforma agrária, mas nem isso as elites... Mas ele veio depois de Jânio, né? Ele vem. Mas aí a gente tem que destacar essa figura do João Goulart, porque ele tenta fazer uma reforma agrária e nem isso ele é aceito, né? Porque as próprias elites, aquelas elites locais, elas não vão aceitar uma reforma agrária. E ele vai ser deposto. Mas é claro, voltando aí à questão do Jânio, o Jânio, ele foi aquela figura que tentou, acho que meio que fazer vamos dizer assim, uma presepada, né? Colocar que estava sendo perseguido, que forças ocultas o perseguiam. Na verdade, ele não consegue ter um planejamento para o país. Ele conseguiu muitos votos, ele teve ali uma boa publicidade na sua campanha, ele conseguiu entrar na mentalidade ali da população, a ponto de ser eleito, mas ele não vai dar andamento, ele não tem um projeto de país. E aí, se vendo ali isolado, o que ele faz? Inventa aí, está sendo perseguido, é óbvio que ele sofria pressões, como todos os presidentes da República sofrem, de todos os lados. Mas ele não aguenta o tranco, né? Nosso juiz aqui pode até falar um pouco melhor, e deixa o país, simplesmente, dá uma justificativa, nem um pouco plausível, e sai do poder.
Pois é, a atenção de que ele tenta um golpe, né? Ele tenta um golpe. É interessante isso, que ele não tinha projeto, você mandou muito bem isso. O vice tinha projeto. Naquele tempo, o vice já estava na China negociando com os chineses. O projeto de Itaipu, né, a hidrelétrica Itaipu, era, né, do Jango. Né? Então, os militares depois inauguraram isso a um custo 10 vezes maior do que o custo previsto pelo Jango, inclusive com a outra tecnologia, que era a tecnologia que seria utilizada, que fora utilizada no Egito, né, lá em Suã. Mas o que o Jânio faz para a falta de projeto, né, tenta um golpe e que é mal sucedido. Né? Essa é uma questão. Mas ele já tinha alguma coisa articulada, porque ele faz um momento que o vice não está no Brasil. Né? E aí, os militares que deram o golpe em 64 tentaram dar o golpe ali naquele momento. Tanto que o Jango, quando volta ao país, fica viajando pelo mundo, porque não podia voltar, e quando volta, o avião tem que voar baixinho, porque para não ser captado pelos radares, porque corria o risco de ser abatido. Né? Então, o que a gente tem no Brasil ali olha, eu diria que o Jânio é um maluco do porte do nosso atual presidente, que não tem projeto, fica fazendo presepada. O atual presidente, pelo menos, colocou no Ministério da Economia alguém que está atendendo a alguns interesses. E estes interesses hegemônicos no presente momento, faz o seguinte: deixa esse maluco falando besteira por aí e vamos pilhar o país enquanto podemos fazê-lo. O Jânio não tinha nem essa possibilidade. E por isso ele se viu pendurado no pincel, né, quando lhe tiraram a escada. Né? Mas é uma história trágica, né, porque aí vem a questão dos interesses locais. Foram aquelas pessoas que deveriam ser beneficiárias das políticas do Jango, que não o compreenderam e articularam o golpe. Claro, articulado também com os Estados Unidos. Hoje nós temos documentos já abertos dos arquivos dos Estados Unidos que mostram que o golpe militar de 1964, o golpe empresarial militar, foi gestado nos Estados Unidos. Isso está muito bem documentado no filme O Dia que Durou 21 anos, né, do Flávio Tavares. Que vale assistir. E você está na Band 1360 e o programa Na Sua Companhia está conversando sobre o Brasil e seus vários presidentes. Você pode participar, né, dando sua opinião, enviando perguntas aqui para os nossos debatedores. Enfim, é só colocar aí e comentar aí na nossa página do Facebook. E agora nós vamos para um momento Psis, honesto. Nós vamos para um momento importante, né? Vamos ver o que a psicóloga Cristiane Azamor avalia esse cenário político hoje tão frágil, tão polêmico, enfim, e essa construção toda do Brasil. Mas assim, o que nós estamos pensando aqui agora? O que você conseguiu capturar? Boa tarde, Neise, boa tarde, ouvintes, boa tarde, debatedores. Eu vou passar pela questão política, mas eu vou trazer um pouquinho pra gente, né? Do que a gente pode aproveitar em relação a isso tudo que a gente está percebendo aí, né? Eu gostaria de falar hoje dessa relação entre emoção e comportamento, né? Então a gente está falando de figuras que tomaram a frente do Brasil ali, que tomam, né? Figuras que têm o poder de decisão e que deveriam ter um equilíbrio emocional. Não é? Mas a gente viu aí nas falas dos debatedores pessoas colocando seus parentes ali nos cargos, né? Por medo, né, Damasceno? Medo dos seus familiares, né? Falarem para a vida inteira, ou por proteção, como o Valmer falou. A gente viu a Manuela falando de um comportamento de deboche do Eduardo Bolsonaro, porque ele não foi colocado ali no lugar. Obviamente é um comportamento que vem a partir de uma emoção, né? Então é importante a gente falar na relação da emoção, das nossas emoções e dos nossos comportamentos. A emoção, a gente fala dessa questão mais filogenética, do que vem mais inato ali, que todos nós sentimos, né? Então medo, raiva, alegria, tristeza, são emoções recorrentes aí. Tem um componente de quando a gente sente essas emoções, né? E o que a gente faz com elas, que aí já é um componente mais cultural e da nossa história de vida, sim, que estão relacionados aos nossos sentimentos, que aí são construções culturais, né? Felicidade, amor, afeto, confiança. Mas é interessante a gente ter o foco nas emoções, porque a gente não consegue ficar com nível emocional, de uma emoção muito forte, por tempo prolongado. A gente emite um comportamento para tornar aquela emoção equilibrada. A alegria, por exemplo, se nós estamos alegres, nós vamos comemorar, né? Nós vamos compartilhar alegria com alguém. Então a gente está sempre buscando se comportar para dar conta das nossas emoções.
E o problema é justamente quando o comportamento ele sai instantâneo, automático. O comportamento ele vem como algo reativo às nossas emoções, né? Então eu tô com raiva e emito um comportamento para diminuir a minha raiva. Esse é o problema, porque aí o comportamento ele sai de uma forma esdrúxula, ele causa um dano pro outro, causa um dano pra gente, leva a gente à culpa ou não, mas aí já causou o dano e aí já não adianta mais, né, a pessoa remediar, talvez, né? Em alguns momentos até nem dá para remediar. Então, assim, é importante a gente pensar nessa relação entre emoção e comportamento com um tempo, né? Com um lapso temporal ali do que eu tô sentindo e de como eu vou me comportar para dar conta dessa emoção. Porque muitas vezes, inclusive, o que eu tô interpretando do meio de um evento tá me gerando medo, mas não é ameaçador. A minha interpretação é que tá dando esse tom ameaçador, né? Eu tô com raiva porque eu acho que eu tô sendo atingida ali por alguma coisa e que não tá me atingindo. Então, assim, esse tempo pós-sensação, pós-emoção, é muito importante, não só pra gente pensar em como a gente vai reagir e num comportamento mais adaptado, mais saudável, mas também pra gente tentar entender, será que aquilo que eu tô sentindo tá relacionado ao evento mesmo? A gente tem um presidente aí que parece que é totalmente passional, né? É óbvio, né? Não parece não, é óbvio, né? Que ele é totalmente passional e o comportamento passional é isso, é o amor e o ódio. E eu respondendo a esse amor e esse ódio com comportamento. Então eu falo o que eu quero, né? E aí depois eu sou desmentido, depois eu sou justificado, depois eu mesmo peço desculpas, né? E a gente está vendo na história ali do Brasil que em outras, né, figuras isso também aconteceu. Então tá na hora, vamos pegar pra gente, né? Como é que a gente pode contribuir para um Brasil melhor? A gente pensar, aquele contar até 100, sentir, conta até 100 ali, dá um tempo para planejar o teu, não só planejar, né, o teu comportamento, mas para pensar sobre se aquilo ali é ameaçador, é perigoso, está sendo contra mim. É claro que a gente está falando de pessoas que têm um equilíbrio cognitivo também, né? Porque muitas vezes ela não consegue fazer, né? A gente vê aí, para trás, né? Olhar um pouquinho para trás, porque essa coisa do amor e ódio, o ódio e indiferença, que é o contrário desse Exatamente. Amor, né? Indiferença é essa, quando um político que é formador de opinião, por exemplo, a gente tem aquela frase lá do Rei Leão, né? Que teve semana passada aquele filme do Rei Leão, né? Que é rir na cara do perigo. Isso, né? e Na você cara vê, da sociedade, exatamente, né? e nós já falamos aqui em outro programa que é um comportamento totalmente autocentrado, egocentrado. Então eu sinto, eu me comporto e dane-se qualquer coisa. É claro que a gente que tem interesses por aí, não é só isso, uma figura ali, não é que só reage às emoções, tem interesses ali em volta, isso. Mas também se configura como uma figura, não é? Que sente reage, não tem planejamento, não tem. Enquanto ele está e aí a nossa reação causa um sentimento e uma emoção no outro. E aí também, enquanto eu estou agindo e reagindo ali na minha confusão passional, os brasileiros estão com ódio, estão com raiva, estão se sentindo tristes, tendo aquela sensação de abandono e coisas estão acontecendo. Mas é isso que eu queria te perguntar. Já que você está falando de emoção, de sensação e comportamento, lá no Shakespeare tem uma história de dois populares, quando vê o sofrimento de um nobre, um fala assim, o nosso gozo é o sofrimento deles. Né? O Mandela, se referindo, né, aquele sofrimento das pessoas excluídas, né, no apartheid, ele repete a mesma frase, mas já num outro contexto. O nosso gozo, né, é o sofrimento deles. Né? Ou seja, naquele momento ali de mudança na sociedade, aquela elite branca, ela se sentia sofrendo com o gozo, né, daqueles que antes ela discriminava. Tem um componente desse na nossa sociedade, de perversidade, dessa aristocracia, que sofre com o gozo dessas pessoas, que devem ser estigmatizadas ou ignoradas ou tratadas diferentes. Né? Quando vê essas pessoas num avião, assim, os aeroportos viraram rodoviária, os filhos desse pessoal aí já está agora na universidade pública junto com meu filho. Você acha que tem um componente de perversidade nessa aristocracia brasileira que sofre, né, com o gozo dos que sempre foram excluídos? Assim, Damasceno, eu vejo dois grupos. O grupo perverso,
que sofre com a dor do outro, aí com o gozo do outro. Com o gozo do outro, exatamente, né? Então, mas tem um grupo também que que a raiva, parece que essa questão da identidade do brasileiro gera raiva. Estar aqui no Brasil gera raiva, né? Então eu vou agir ali, não é, causando algum dano no outro, porque eu não quero estar aqui, eu tô com raiva. Não sei se, né, nesse sentido. Então você tem aqui aquela coisa perversa, né? O grupo perverso, mas o outro grupo também movido, que está a parte disso daí, movido por outras emoções. Que nega a sua própria identidade, que nega a sua própria brasilidade. Que tem raiva, inclusive, né? Eu não me identifico com isso aí. Não é? Então eu tenho raiva e aí eu vou causar dor no outro, eu vou sentir a dor, né? E você está falando da questão do sujeito sentir aquela dor e ter aquele gozo daquela dor, né? Porque o outro está sofrendo. Tem relação sadomasoquista também, que a gente vê essa troca aí, né? De eu fazer sofrer, eu sentir. Tantos temas para você São trazer. Vários temas, exatamente. Cristiane, eu quero te ouvir bem mais. Pois é, né? E acho que a Cristiane, ela trouxe a coisa mais importante, que é a falta do planejamento, falta de planejar as suas emoções, de planejar e fazer contato com seus sentimentos primários, que isso é super importante, né? Essa falta da fala, de planejar a fala e no trato, de ter empatia, né? Onde é que está a ausência disso tudo? Né? Que indiferença é essa? Que falta de empatia é essa? Então, você trouxe tantas coisas importantes, né, que a gente pode desmembrar isso em outros programas, como por que negar a pátria-mãe, por que ter raiva de morar nesse país, por que essa falta de identidade. E às vezes até a questão da empatia também é um alerta, porque a gente é empático com a dor do outro e fica parado ali sofrendo, gozando ali, né, com aquela dor ali. Então é tudo que a gente... Toda essa nossa relação, nosso estar no mundo tem que ser refletida, tem que ser pensada a todo momento ali. Essa seria, pelo menos teoricamente, uma conduta do adulto, né? Olha, Cristiane mexeu aí com muitas questões, né? Na cabecinha dos nossos ouvintes, né? Quem está nos assistindo agora. E vamos voltar trazendo sempre temas atuais aqui, sempre vai estar desmembrando essa conversa que nós tivemos hoje aqui nesse momento. Obrigada, Cristiane. Obrigada, né? Por essa. Mas, olha, meus amigos debatedores, eu vou ter que correr aqui, né? Nessa linha do tempo. Né, vamos passar rapidamente aqui, que é uma coisa que dá atualidade, mas que lembra muito 1964 a 1967, na época de Castelo Branco, Damasceno, que marcou o início da ditadura, que durou até 1985, né? E que foi fechado o Congresso, a imprensa começou a ser censurada, enfim, foi um momento muito difícil, né? E é isso, sabe, Manuela, Valmer, né? Que o Eduardo Bolsonaro, ele deseja trazer para o cenário nacional essa memória, esse comportamento do AI-5. Queria saber a opinião de vocês três, começar aqui pelo Damasceno. Pois o Castelo Branco, ele era de um grupo das Forças Armadas que era chamado de Sorbonne. É o pessoal que usava até talher para comer, né, de tão educado que era. Ele teve o voto de Juscelino Kubitschek, cujo cunhado foi seu vice-presidente, Zé Maria Alckmin. Mas tinha um outro grupo nas Forças Armadas que era chamado de linha dura, ou o pessoal de tropa. Né? É o pessoal que, né, era tão bem informado intelectualmente quanto o atual presidente. É esta turma que dá um golpe nestes chamados tenentes. Um herói da aeronáutica, o brigadeiro Eduardo Gomes, ministro da Aeronáutica Castelo Branco, ele, quando deixa o poder, ele desaparece. Eu pensei que ele tivesse morrido logo, mas morreu em 1981 no anonimato. O patrono da aeronáutica brasileira. Né? Esse herói é o único sobrevivente dos 22 do Forte Copacabana, de 1922. Então, essa linha dura é, né, capitaneada por Costa Silva, depois pelo Médici, que decreta o AI-5, que faz aquela arruaça toda, implementa os anos de chumbo, mata, desaparece, faz tudo. Só que esse pessoal não consegue manter a governabilidade. O retorno é feito com um outro tenente, né? Aí sim, o pessoal que vem, né, da escola da Sorbonne, que é o Geisel, e sucedido pelo Figueiredo, né, tendo o Golbery como o pensador deste grupo. Então, se nós temos aí 5 presidentes, né, 3 que nós poderíamos chamar de moderados, né, e 2, né, Costa Silva e Médici,
que é o pessoal de tropa, é o pessoal apoiado pelo mais baixo clero. A expressão faz sentido para a igreja, mas a gente usa isso no sentido político do baixo clero, dos capitães, do governo dos capitães, aquele pessoal operacional que pensa pouco e atira muito, né? Então, o que a gente vai encontrar aí na ditadura empresarial militar é um projeto inicial de um modelo autoritário, mas com um certo controle, com uma certa racionalidade, né? O descambamento, né, para as mãos dos capitães, né, dessa linha dura, né, desse pessoal da tropa, e depois o retorno com o Geisel, né? E o Golbery falava o seguinte: é preciso fazer uma abertura agora, lenta, gradual e segura, porque se a coisa arrebentar, vai ter muita gente pendurado em poste, nós seremos pendurados em poste. E ele ainda brincava, menos o vovô aqui, que já vai estar velhinho, não vai estar aqui mais para dar esse gosto a eles. Então, esse pessoal que pensava... se dane todo mundo, né? Mas esse pessoal que pensava, que essa Cristiane falou, que, né, não ser o reativo imediato, eles estavam pensando já o que poderia acontecer se eles não pensassem numa saída segura. E eles fizeram a saída segura, negociaram a saída segura, né, com a passagem do poder para quem fosse eleito no colégio eleitoral, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, e, lamentavelmente, nessa transição, esta turma do porão continuou ativa, ela não foi desarticulada, e é esta turma que está por trás do assassinato, da execução de Marielle. Ainda que se chegue aos intermediários, e eu não vou citar nome, nós já sabemos quem podem ter sido os executores, que estão presos e um foragido. Nós estamos aí agora tendo um debate sobre quem pode ter intermediado, né, contratados milicianos. Mas ainda que cheguemos a esses intermediários, eu não acredito que sejam eles os mandantes. Isso é algo montado num outro momento, numa outra estrutura, em algo muito maior, né, tal como foi a bomba do Rio Centro. Então, esta turma do porão não foi desarticulada. Essa turma do porão continua atuando. E o presidente da República, quando capitão, e tentou fazer gracinha com a mídia, né, dizendo que ia botar bomba e até desenhando uma bomba, ele estava sendo socializado nesta turma do porão. É que ele deu um passo maior do que a perna e acabou sendo expulso. Não expulso do grupo, ele foi expulso das Forças Armadas, mas continuou protegido pelo grupo, e é este grupo que hoje está com ele na presidência da República. Algo muito terrível. Você lembra essa coisa da linha do tempo, né, dos porões? Eu lembro aqui do Ernesto Geisel também, que foi aí nesse período de 74 a 79, né, e foi um período da ditadura, Valmer. Foi um período também de muita corrupção no Brasil, igualzinho os tempos atuais. Sim. Ditadura e corrupção andavam de lado a lado. Andavam lado a lado. As pessoas têm uma crença que ficarem falando assim, ai, que bom, na época da ditadura eu comprava meu carro, eu comprava meu apartamento, eu comprava tudo e financiava também a corrupção, né? Claro. De certa maneira. A corrupção, ela andava solta no período da ditadura. Isso aí é comprovado com fontes. Dizer que a período da ditadura era um período onde que o Brasil não tinha corrupção, era um país maravilhoso. Maravilhoso para quem? Né? Para o pobre lá da Baixada? Não. Ele continuava pobre, tomando pancada da polícia, entendeu? E sendo subjugado. E, discordando só um pouquinho aqui do nosso professor, eu acredito que esses que estão no poder atualmente, eles têm um projeto para o país, que é subjugar os interesses da nação aos interesses de uma parte da elite econômica brasileira. E aí, concordando com a nossa psicóloga, uma elite que tem vergonha de ser brasileira. Ela se prende a sobrenomes estrangeiros, ela se prende a qualquer coisa que não tenha uma identidade brasileira. Ela tem vergonha de ser brasileiro. Então, é para essas pessoas, para essa parte da elite econômica, que esse governo está governando, né? Eu acabei antecipando aqui, falando um pouco de João Goulart na frente de Jânio, e voltando à questão aí do golpe, que ele tenta fazer uma pequena reforma agrária, mas essa parte dessa elite, né, lá, os avós, não aceitaram. E hoje os seus netos, bisnetos, estão aí no poder, como bem lembrou nosso professor, geração e mais geração, de uma elite que também é política, mas também econômica, que continua subjugando os interesses da nação aos seus interesses próprios. Então, para mim, hoje, quem está no poder, né, na esfera federal, tem sim um projeto muito claro,
que é subjugar os interesses da nação aos interesses de uma parte das elites econômicas. Com corrupção, sim. Né? Dizer que colocamos um presidente probo, né, que não vai ter corrupção, é só ver aí as provas. Né? Os filhos, enfim, envolvidos aí com a questão da Câmara, indicados, enfim, anos e anos recebendo e tendo transferência bancária. Lembrando Estamos plenamente de acordo, Valber, não temos divergência. Estamos plenamente de acordo. Pois é, aí, Manuela, a gente fica pensando assim, o que é isso, essa vergonha, né, de ser brasileiro, essa vergonha de... Seria esse distanciamento? Eu não sou esse brasileiro que eu estou vendo? Eu acho que é uma questão que a gente tem que retomar ao começo da colonização, da formação da identidade nacional e do brasileiro como uma nação mesmo, né? Um projeto. Nós sempre tivemos a metrópole como alvo máximo, e depois, quando a metrópole já não era o suficiente, nós rompemos com elas de certa forma, nós encontramos um novo amor, que seria a questão dos anglo-saxões, que seria os Estados Unidos, que seria a própria Inglaterra, um pouco antes, e eles são nossa meta. Nós sempre buscamos por um Estado liberal, no sentido mais econômico da coisa. Nós sempre buscamos por um progresso que o Brasil acaba encontrando complicações de alcançar. E quando nós falamos sobre a formação econômica e sobre a formação de identidade, por que eu vou querer ser uma nação falida, fazer parte de uma nação falida? Se eu mando meus filhos para o exterior para eles estudarem, por que eu não consigo gerar essa mobilidade dentro do meu país, dentro da esfera global? Isso é uma questão até que o ministro do Planejamento do Brasil, do governo do Jango, colocava, que é o Celso Furtado. Na teoria furtadiana, a questão da identidade nacional é um ponto elementar. É a questão do você entender o brasileiro como brasileiro e não subjugar a cultura nacional, não subjugar o desenvolvimento nacional, a identidade nacional, os produtos nacionais e as pessoas que existem no Brasil. Entender o que nós somos e qual é o ambiente que nós podemos trabalhar. Então, essa questão mesmo da identidade é uma negação. É uma negação por não querer lutar justamente com essas traves. Então, Celso Furtado... Desculpa te interromper. Ouvir a Manuela não só emociona, como dá muita esperança no futuro. A gente precisa ouvir mais a Manuela. E é interessante, ela falou uma questão perfeita, assim, né? Exatamente. E aí, dentro dessa lógica, eu vou exaltar o Trump, falar I love you pra ele, porque eu quero que isso aqui seja um quintal dos Estados Unidos. Eu odeio o Brasil, eu quero acabar com o Brasil, queimar as florestas, eu quero que se extingua, né? Se extingue o Brasil, né? E ser um quintal ali dos Estados Unidos. É o Brasil que eu não quero ver. Mas é o Brasil que eu me evite vendo, lembrando Arthur da Távola, né? Que é esse Brasil que eu não quero me envergonhar, mas eu envergonho o Brasil. Acho que a gente tem que pensar nisso quando a gente coloca lá aquela blusinha da seleção, né? Hoje mesmo aconteceu não sei se foi hoje ou ontem, que um rapaz, o carro enguiçou só por ser negro, 3 pessoas em São Paulo, se eu não me engano, em São Paulo, resolveram, vão matar ele, queimar ele vivo dentro do carro. Quer dizer, chega a esse ponto. Então, são essas pessoas que envergonham o Brasil, são essas pessoas que têm vergonha do Brasil, do seu semelhante, que não têm empatia, é que a gente sente vergonha. Né? Que odeiam a esquerda por causa dos movimentos sociais. E é que eu me orgulho de ver uma Manuela falando. Né? Jovem. Parabéns, Manuela. Tua fala foi excelente. O Weimar falando. Mas, João Figueiredo, rapidamente, porque o tempo está acabando, né? Damasceno, João Figueiredo, e aí ele traz um pouco da abertura, um pouco de democracia, e aí pula lá para Tancredo Neves, depois Sarney. Quer dizer, isso foi uma passagem traumática também para o país. Pois é, o Figueiredo, ele fora, no governo anterior, o ministro-chefe do Sistema Nacional de Serviço Nacional de Informação, SNI, né, o pessoal da Arapongagem. Por ser da comunidade de informações, se acreditava que ele tinha maior controle sobre as Forças Armadas, né, tinha muita informação,
Mas não adianta informação. Informação demais, se não for refletida, se não for pensada, se for transformada em conhecimento, só serve para estressar. E era uma pessoa absolutamente inapta para poder. Cada declaração que ele dava era um desastre, né? Teve a crise econômica de 1982, 83, que atrapalhou muito o governo dele. A linha dura o enfrentou o tempo inteiro, botando bomba pela cidade, matando pessoas, até que a bomba estourou no colo de um dos terroristas, né, ferindo o capitão que estava ao lado, o sargento Rosário e o capitão Machado. Né, o capitão Machado sobreviveu, salvo pela sobrinha de Tancredo Neves, que estava indo para o show e o socorreu. Né, e aí a Andréa Neves, a sua neta, a neta do Tancredo Neves, e o que foi reformado como coronel. Né? E ele não fez a passagem, né, da faixa presidencial para o vice, né, que tomou posse no lugar do presidente. Diz que não daria posse ao vice. Só que o Brasil já tinha assistido à posse de um vice sem a posse do presidente, em 1918. Delfim Moreira tomou posse na impossibilidade da posse de Rodrigues Alves, eleito pela segunda vez para a presidência da República, no período de 18 a 22, que tinha sido presidente de 1902 a 1906, e nós já tínhamos tido a posse de um vice sem a posse do presidente. Né? Mas ele saiu pela porta dos fundos, né, literalmente, né, para não passar a faixa para o presidente Jean Sarney, né, que fora o presidente da arena do partido do governo durante a ditadura empresarial militar. O Sarney conduz ali o país, né, quando tem a Constituição, né, a elaboração da Constituição, que é promulgada em 1988, e na primeira eleição direta, pós-ditadura, né, em 1989, é eleito, né, o filho, neto de uma das mais tradicionais dos mais tradicionais grupos políticos e empresariais do país, que foi o Fernando Collor, né, que sofreu impeachment, né, foi sucedido pelo vice Itamar Franco, né, um brasileiríssimo, né, tacanho, um homem do interior, que servia pão de queijo para os diplomatas quando chegavam lá. Eu gosto bem desse exemplo, né? Como fora o ministro da Cultura do Sarney, que também era um mineiro, Zé Aparecido, que servia broa de milho. E ele dizia que cultura é broa de milho, né? É tapioca, é acarajé, porque nós temos que comer e temos que nos orgulhar do que nós temos e mostrar para os outros. Né? Isso é muito interessante, essas duas figuras. Tanto Zé Aparecido foi ministro da Cultura de Sarney, e depois sucedido por Celso Furtado, né, que você citou aqui no planejamento do Janco. E aí foi o Itamar. Né? Depois do Itamar tivemos 2 mandatos Fernando Henrique, né, que flexibilizou mais a economia, que abriu a economia para o capital financeiro, sucedido pelo Lula, que em 2 mandatos deu continuidade à política econômica do Fernando Henrique, embora o Lula tenha essa cara de povo, goste de cachaça, carregue o isopor cheio de cerveja na cabeça, né, ao invés de... Você falou um pouco rapidamente do Fernando Henrique, né, que veio logo depois do Itamar, né, que Itamar trouxe o Plano Real, Fernando Henrique trouxe as privatizações. Exatamente. E nós estamos vivendo agora, Valmer, essa questão das privatizações. Nós estamos com pouquíssimo tempo para falar, né? Mas, e aí? Quem é que lucra com tudo isso? Principalmente em relação às privatizações. Lucra qualquer um, menos o brasileiro, né? Qualquer um está lucrando. Mas o povo brasileiro não está. É uma ilusão acreditar que privatizou, melhorou. Isso é uma ilusão, gente. Né? Mas o povo é ludibriado com essa ideia. Isso contamina o imaginário da população. Né? Vamos privatizar o Correios, vamos privatizar a Eletrobras, que vai melhorar. Não vai. O brasileiro que está lá, né? Vamos privatizar mesmo, mas é o mesmo que vai para a fila para fazer a inscrição no concurso do Banco do Brasil, ou mesmo exatamente. Que vai para a fila fazer, né? Mas eu odeio funcionário público, mas é o mesmo que vai para lá. Que está correndo atrás de passar no seu concurso público para ter estabilidade. Porque sabe que sem estabilidade, ficar na mão de chefe, sem estabilidade, é uma vida muito complicada. Mas ele luta, ele está lá. Não, tem que privatizar mesmo. A privatização não é a solução. Você tem que exigir que as empresas brasileiras tenham uma melhor qualidade, que os cargos sejam técnicos, que os cargos nomeados sejam nomeados por pessoas técnicas, que o concurso público selecione pessoas com capacidade e não privatização.
Né? Você tem aí o exemplo, o professor pode até completar a minha fala, o exemplo da França, em que as grandes empresas são estatais, mas é óbvio que eles vão defender a privatização. Agora, aqui no rapidamente, porque a gente tem uma pessoa que está assistindo, tem uma pergunta, eu só vou entrar, porque aí você vai entrar junto, né? E rapidamente, Damasceno, que a gente vai falar aqui de Lula, que você já entrou, Dilma Rousseff, e chegar, né, a Michel Temer, que foi vice da Dilma, segundo mandato. E que as pessoas que lutaram ali para o impeachment dela, né, será que o povo ele sabia que não seria Aécio e seria o Temer? Será que eles tinham essa confusão na cabeça? Enfim, mas você vai responder a pergunta aqui, juntando com tudo isso, que nós estamos em cima da hora. Vamos lá. Marco Antônio deixou um recado aqui, 2 mensagens, né, na página na live, né, do programa. Os irmãos Metralhas viveram e mamaram na ditadura. O que eles querem é continuar na mamata. O tripé da ditadura baseava-se em corrupção, violência e autoritarismo. Exatamente isso, né? O projeto... as pessoas não têm muita noção da corrupção porque a imprensa não podia noticiar. Quem noticiava sumia, né? E é essa turma que se rearticula... Sumia na época da ditadura. Sumia na época da ditadura. Uhum. Por isso que a gente não tem muita coisa na mídia. Uhum. Né? Não poucos jornalistas publicavam, no lugar das denúncias que iam fazer, receitas de bolo, porque a matéria tinha sido censurada. E é essa turma que está muito bem articulada, né, para fazer esse golpe de 2016. Né? Não que a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula fossem exemplos de governos populares, né, mas o pouco de popular que tinham, né, já causou, né, esse frisson, né, nessa elite, nessa aristocracia branca brasileira, né, com seus interesses, né, e que levou ao golpe de 2016, e nós sabemos o que foi Michel Temer, né, o que ele fazia atendendo empresários fora do horário de expediente no porão do palácio. Né? Isso é bem exemplificativo, mas o sentimento antipopular de setores da nossa sociedade e da mídia, né? Eu sou jornalista profissional, sou conselheiro da BI, e sei também que os jornalistas são capazes, numa hora dessa, também insuflados por esses sentimentos antipopulares, né? E contribuíram para esse estágio no qual nós estamos encerrando, né, nosso 38º presidente, Jair Bolsonaro, né, que tem profunda admiração eu quero saber o que vocês acham. Acho que isso vai dar para o Damasceno fechar aqui, né? Nós já estamos acabando aqui. Em relação a esse amor com a época da repressão, da ditadura, enfim. Pois não tem nada para falar. Tem nada para falar de uma pessoa que elogia um torturador. Nada. Que elogia torturador, né, é pior do que ele, né? Porque deseja o que sequer fez. Né, deseja a perversidade, a maldade que o outro fez. Não tem nada para falar de uma pessoa que elogia torturador. Então nós vamos dar para essa pergunta um silêncio, né, Valmer, Manuela, né? Vamos dar, Cristiane, um silêncio, né, para isso. E aí, meus amigos ouvintes, gostaram? Meus amigos estão assistindo aqui a nossa live. O programa Na Sua Companhia é assim, dinâmico, alegre, cheio de informações. Vocês só encontram aqui na Band Rio AM 1360. E obrigada pela sua companhia, obrigada, Isoneto, aí operando o nosso som. E eu fico aqui, todos nós, esperando vocês até na próxima terça-feira, a partir das 4 da tarde, no nosso site e nossa folha do Facebook. Até lá, gente. Tchau, tchau.